Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui para mais uma aulinha, né? Como eu havia dito aí na nossa última aula, nós vamos terminar a questão dos pronomes, falando um pouquinho agora sobre a questão da coesão, tá? Então, se vocês pegarem a apostila de vocês lá na página 24, vocês vão observar que vocês têm lá em destaque a palavra coesão. Então, o que é coesão? Vocês já estudaram anteriormente que a coesão é a união, é a ligação de ideias dentro de um parágrafo, dentro de um texto, tá? Às vezes o professor fala para vocês lá, esse texto está sem coesão, ou seja, não tem ligação entre uma parte e outra, não tem ligação entre uma ideia e outra, tá? Os elementos coesivos, nós trabalhamos principalmente com a questão das conjunções, tá? Locuções conjuntivas, conjunções, né? Então, quando vocês usam dentro de um trecho, por exemplo, o e, o mas, o porém, o porquê, o pois, essas palavrinhas nós chamamos de conjunções e são palavrinhas usadas exatamente para isso, para fazer essa união, essa ligação entre as palavras, entre as ideias, entre as partes de um texto, tá? Como nós estamos falando de pronomes agora, então nós temos que saber que os pronomes são um recurso muito utilizado para essa questão da coesão e da coerência, ok? Na aula anterior, quando eu corrigi com vocês alguns exercícios nos quais vocês tinham que unir frases usando, por exemplo, um pronome relativo, esse pronome relativo, ele faz essa função, ele tem essa função de unir, né, as ideias. Então, ele é utilizado como um elemento de coesão, um elemento coesivo. Quando eu tenho um texto para evitar a repetição, para fazer referência, né, por exemplo, a palavras, a substantivos próprios ou substantivos comuns também, e aí você vai lá e usa, por exemplo, um pronome pessoal, né? O João, eu vou lá e digo ele, por exemplo. Então, esse pronome, ele é usado para fazer também essa coesão dentro de uma estrutura, dentro de um parágrafo, para evitar, então, a questão da repetição, tá? Então, lá na página de vocês, na página 24, na apostila de vocês, na página 24, a apostila ela começa falando sobre coesão na questão dos tipos de elementos. Os elementos de coesão, eles são divididos em dois tipos. Nós vamos ter os elementos anafóricos e os elementos catafóricos, tá? Quando que nós chamamos um elemento de coesão de anafórico? O anafórico é aquele elemento que vai fazer referência sempre a algo que é dito antes do elemento, no caso, por exemplo, antes de um pronome, tá? E o elemento catafórico é aquele que vai fazer referência a algo que ainda será dito, a algo que será dito posterior ao uso desse elemento, no caso de um pronome, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na apostila para vocês observarem. Ó, lá na apostila nós temos então ali, ó, os elementos anafóricos. Então eu destaquei aqui para vocês, né? Ó, eles fazem referência a um elemento anterior, a um elemento que já foi citado. Então deem uma olhadinha, ó. Tenha sempre bom humor. Isso é muito importante. Isso o quê? O fato de ter bom humor. Então, o pronome isso, né? Ele é um pronome demonstrativo, ele está fazendo referência a isso que foi dito antes, ao fato de ter, né? Que ter sempre bom humor, tá? E o catafórico, ele vai fazer referência, então, àquilo que vai ser apresentado na sequência do discurso. Então, eu coloquei aqui para vocês. Ele vai fazer referência ao que vai ser citado depois, tá? Então, olha lá. Isto que vou dizer é muito importante. Tenha sempre bom humor. Então, ó, isto que vou dizer ainda não foi dito, ó, vai aparecer lá na frente, vai aparecer depois do pronome demonstrativo, tá? Então, esse é um elemento que nós chamamos de catafórico. Então, vocês vão encontrar, às vezes, alguns exercícios que vão pedir para vocês, né, analisarem aí a questão desses pronomes, para saber aí se eles são elementos anafóricos ou catafóricos.
Tudo bem? Bom, nessa página 24 também, vocês vão ter aqui, ó, a questão do uso do pronome demonstrativo. Então, como nós estamos falando da questão da coesão e da coerência, às vezes uma dúvida que sempre surge é: quando que dentro de uma frase eu vou usar o pronome este, esta, isso, aquele, aquela? Quando ele é usado só para demonstrar, né? Eu já expliquei. Este é o que está perto da pessoa que fala, esse é o que está perto da pessoa com quem eu falo, e o aquele, né?